Meus irmãos, continuando aqui no capítulo 12, do versículo 14 ao 17, né? Eu já fiz o 12 e o 13. Eu vou dar continuidade aqui no capítulo 14 ao 17. Eu vou estar lendo aqui e posteriormente a gente fazendo aquele estudo. No versículo 14 do capítulo 12 da epístola, diz o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? A ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que, por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Declaração muito forte, né? O subtítulo aqui, nessa parte da Bíblia, né, da minha Bíblia, aqui tem um subtítulo que diz o seguinte: exortação à santidade, né? Exortação à santidade. Eu, analisando o texto aqui, né? Isso aqui é por minha conta, né? Eu prefiro dizer rejeitando a revelação suprema. Amém? Apesar de que, né, também é uma exortação à santidade, né? Mas isso aqui é uma exortação muito séria, muito forte, amém? Por quê? Aqui, o autor, ele nos faz lembrar, né, que a pessoa que rejeita, né, que rejeita a superioridade de Cristo, a salvação em Cristo e procura outros méritos, ele, apesar de que essa carta aqui está adereçada à igreja, isso porque na igreja, no meio aí onde você frequenta, nos cultos que você participa, existem sim pessoas que buscam trilhar seus próprios caminhos. Amém? Eles vão no culto, recebem ali a palavra, recebem uma bênção, né? E consigo mesmo eles se auto-justificam. Amém? São pessoas que se autodenominam suficientes, né? Mesmo que com a boca chegue a confessar no momento, né? Mas como Paulo escreve a Tito, com suas obras eles negam a Cristo. Eles negam a Cristo com suas obras. Bem? Excluir-se de Jesus é pior do que a apostasia de Esaú. Isso é que o texto aqui nos vem dizer. Amém? Nos versículos 16 e 17, como eu acabei de ler, né? A ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú. Amém? E mais grave, né? Era mais grave do que rejeitar, era e continua sendo mais grave do que rejeitar a revelação de Deus no Monte Sinai, né? Versículo 18 deste mesmo capítulo: porque não chegastes ao monte palpável, aceso com fogo, e à escuridão, às trevas e à tempestade. Isso aqui é uma alusão no Monte Sinai, né? Aqui o texto discorre até o 21, versículo 21. E ao sonido da trombeta e à voz das palavras, ao qual que os que a ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Verso 21. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Amém? Então, meus irmãos, o autor aqui, ele traz essa comparação
né, dizendo que excluir-se de Jesus ou rejeitar a única fonte de vida e de salvação, que é Jesus, né, é mais grave do que rejeitar essas revelações, né, tipo a do Sinai aqui, né? Por quê? Isso porque Jesus é superior a Moisés, né, e a Abel, como nós já estudamos também nessa epístola, né? No versículo 24 dessa epístola, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Ele é o verdadeiro e legítimo líder de Israel. Verso 23. A Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Meus irmãos, essa advertência, né, aqui no início desses capítulos, né, seguida aqui do versículo 12 e 3, né, para as pessoas voltar a levantar suas mãos cansadas, né, e os joelhos, direitar os joelhos, né, e fazer vereda direita, voltar para o caminho. E em seguida ele traz, né, essa exortação à santidade, seguir a paz com todos. Amém? E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a imagem aqui, além disso, a imagem aqui de rejeição a Cristo, né, ela é de uma gravidade tão grande. Hoje, nós não vemos isso muito na prática. Por quê? Vemos e não vemos, né? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas, a maioria dos nossos líderes hoje, eles não preocupam em ensinar, certo? Em ensinar o evangelho da salvação. Eles não se preocupam em ensinar para os seus leigos, né? O qual eles chamam de ovelha e tudo mais. A preocupação é muito pouca. Por quê? As pessoas que trabalham hoje, graças a Deus que tem a internet. Mas veja bem, você trabalha de segunda a sexta. Você levanta de noite, você chega de noite na sua casa. Aí os cultos de ensino, né? Geralmente é no meio da semana. Você está cansado, né? O único dia que a pessoa tem uma folga para ele ir, para ele estar disposto a ir num culto é domingo à noite. Por quê? No domingo de manhã, o camarada quer levantar um pouquinho mais tarde, porque ele levantou cedo a semana inteira. Amém? Então, falta senso. Não sei se é senso, não sei o que é. A maioria diz que é guiado pelo Espírito Santo, mas eu não sei se é também. Porque se fosse, eles iam pensar no ensino, né, nos horários mais disponíveis que as pessoas tivessem para poder estar recebendo esse ensino, né? Não sou contra a escola bíblica, não sou contra nada disso. O problema é que se você vai no culto só nos domingos, né, igual eu faço, né, eu vou mais nos domingos, o seu aproveitamento é muito pouco. O meu também é muito pouco. Porque geralmente no domingo é raro um domingo ter uma pregação de exortação. É raro um domingo ter uma pregação apontando para Cristo. É raro, tá raro. E isso é em geral, né? Tá em geral isso aí. Então existe essa deficiência, né? Então, para a pessoa hoje, para ela rejeitar a Cristo, objetivamente, dizendo, ela não tem que fazer muito esforço, porque ela não conhece. Ela não conhece a Cristo. Correto? Porque você só passa a conhecer a Cristo analisando as Escrituras. Porque Cristo é nossa salvação e Ele mesmo diz, analisar as Escrituras, porque
cuidais ter nelas a vida eterna, né? Então é daqui. Amém? Outra coisa, a falta de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, né? Ela te impede de conhecer também a pessoa do Espírito Santo. Amém? E, muito provavelmente, ele não habita em você. Por quê? O próprio Jesus diz que o Espírito testificaria dele. E ele é o Logos, a palavra, né? Que se fez carne. Se você tem o Espírito Santo de Deus e se você julga ter, né, o Espírito Santo de Deus, você julga ter Deus na sua vida, né? E Jesus diz que o Espírito aponta para ele, e ele é a palavra, e você não tem vontade, você não tem curiosidade em conhecer essa palavra, eu te afirmo com todas as letras, o Espírito que está em você não é o Espírito Santo de Deus. Você não tem Deus na sua vida, amém? Você não precisa de Deus para tomar a maioria das decisões da sua vida, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente deixa Deus de lado facinho. Amém? Então, por isso que eu disse que, logo no início aqui, né, eu acabei dizendo que não é tão difícil. Não é mesmo, né? Não é difícil a gente rejeitar Jesus. Amém? Você rejeita ele com suas obras, suas palavras. Amém? A imagem aqui, no versículo 15, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esse aqui é um pecado que você vai dificilmente ver um pastor pregando ele para você. Amém? A imagem, né, de uma raiz de amargura que pode se estender para contaminar muitos é de Deuteronômio 29, 18, né? Nós sabemos que quando se tem raiz, com certeza a árvore vai aumentar, né? Vai ter galho. Eu estou tendo uma dificuldade aqui com esse negócio que segura o telefone aqui, mas eu acredito que vai dar certo, né? Nós vamos chegar lá. Deuteronômio 29, 18 diz o seguinte: para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que de fel e absinto. Amém? Então aqui uma alusão às raízes amargas, raízes de fel. Amém? O verso 16 diz o seguinte: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Neste versículo, o autor aqui faz uma referência a Gênesis 25, 31 a 34. Gênesis 25, 31 a 34, vai dizer o seguinte. Gênesis 25. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e se levantou, e se foi. Assim desprezou Esaú a primogenitura. Amém? Aqui a gente vê um desprezo, né? No versículo 16, a gente vê um desprezo de Esaú à primogenitura. Amém? A imoralidade, aqui também retrata, né, da imoralidade de Esaú, nesses versículos aqui. E a gente percebe também que ele agiu, né, como se a vida aqui, visse a vida aqui de uma perspectiva. Ele não viu a vida aqui como uma perspectiva de longo prazo, né, nem tampouco a vida eterna. Amém? Ele
nas suas declarações, né, a gente entende que Esaú diz o seguinte: a minha vida aqui é curta, né? Talvez ele não sabia o quanto de tempo que ele ia viver pela frente. É lógico que não sabia, né? Meus irmãos, aqui falando um pouco da imoralidade de Esaú, né? A parte moral aqui é imoralidade sexual, né? Ou fornicação, né? A visão de Esaú, ela prevaleceu, essa visão aqui, na tradição judaica, né? Sem dúvida baseada em suas preferências, inicial de esposas gentias, né? Que eram as esposas pagãs. Você vai encontrar essas referências em Gênesis 26, versículo 34 e 35, e Gênesis 28, versículo 9, né? Que se tornou fonte de desalento para seus pais, em Gênesis 26, 35 e 28, 8. Amém? Então, aqui retrata a fornicação de Esaú lá em Gênesis, né? Não vou entrar com muitos detalhes aqui, porque tem algumas coisinhas a mais pela frente. No versículo 17, porque bem sabeis que, querendo, ele ainda, depois de dar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Apesar das lágrimas, né? Uma alusão aqui a Gênesis 27 e 38, Esaú não conseguiu persuadir seu pai, Isaac, né? A mudar de ideia. Porque a primeira bênção não podia ser anulada. Amém? Existem pessoas que dizem o seguinte: não, o primogênito era Jacó, né? Mas o primogênito não era Jacó. A Bíblia é clara nisso. O primogênito é Esaú, foi ele que nasceu primeiro. A questão é que ele vendeu a troca de um prato de comida. Foi só isso, né? Ele vendeu a primogenitura dele. Depois, se você ler os textos ali, o final de Gênesis 25, 26, 27 e 28, você vai entender ali a história de Esaú, né? E você vai entender completamente, que você vai ver também que foi ele que vendeu, né? Alguns falam que, já vi pregadores falando que Jacó era ladrão, era isso, era aquilo, usurpador, porque persuadiu Esaú. Não, não tem nada disso. O negócio é porque ele queria vender mesmo. Ele não achava, Esaú não achou que a primogenitura dele valesse tanto, né? Para ele aquilo era de pouco préstimo, né? Meus irmãos, ademais aqui, nos versículos 14 ao 17, o autor da Epístola aos Hebreus, né, ele chama a atenção dos leitores para 3 falhas em seu comportamento cristão. De fato, ele exorta a corrigirem-se e a removerem de suas vidas estes pecados. Tem pecados que a gente tem que remover da vida da gente. Tem uns que Deus ajuda, mas outros a gente tem que correr atrás, né? Por quê? Não que você tenha que ser um moralista, eu não estou dizendo isso, né? Mas você tem que buscar a virtude. O primeiro pecado que os cristãos hebreus deveriam remover da vida é aquilo que o autor chama de raiz de amargura, né? A raiz de amargura. Muitos pregadores, hoje em dia, evitam até falar, né? Mencionar desse tipo de pecado, ao pregar sobre a busca da santidade, né? Alguns falam que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas quando chega nesse ponto, e você não vai dar conta, né? Vou ser sincero, você não vai dar conta de buscar santidade, você não vai dar conta de viver em santidade, você tendo raiz de amargura, né? Porque quando você chega nesse ponto, se você começar a alimentar, ela começar a crescer e espalhar, né? Deus, você não esqueça que Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Você não esqueça dessas coisas. Porque antes mesmo de você fazer isso, ele já se retirou de você, né? Aí você vai estar igual Sansão. Mas o autor da Epístola aos Hebreus aponta o como um elemento capaz de impedir o crente a prosseguir em santidade de vida. É o que eu acabei de dizer.
aí você passa a ser um moralista, né? Você passa a julgar as pessoas com olhar humano, né? Você passa a não ter discernimento e passa a ser um moralista. E Deus já está bem longe de você uma hora dessa. Segui a paz com todos, no versículo 12. E a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Versículo 12, não, versículo 14. O versículo seguinte explica que a raiz de amargura produz tribulações e condenação. A amargura ela é um pecado contagioso, cuja influência malévola pode alcançar e prejudicar outras pessoas, né? Dentro da sua comunidade aí. O segundo pecado escrito é a imoralidade sexual, e ele é novamente mencionado no capítulo 13, no verso 4, que diz o seguinte. Vou pegar minha Bíblia aqui, toda hora que eu mexo aqui, esse negócio balança. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, né, Deus os julgará. Amém? Tal repetição indica ter sido este um dos primeiros problemas com os quais se envolveram os primeiros leitores desta carta. Isso, até hoje, a igreja enfrenta esse tipo de problema. Isso é sério, né? Até hoje a igreja enfrenta essas tribulações aí. Os que se achavam envoltos com problemas dessa natureza eram provavelmente aqueles que tinham suas desculpas teológicas para abandonarem a fé em Cristo, né? Como eu disse, não é diferente dos nossos dias. Hoje você acha pregadores, né, incitando você a beber cachaça, beber cerveja, dizendo que beber não é pecado. Bom, eles vão arrumar a desculpa teológica deles, né, para tentar enfiar na sua cabeça, ainda mais se você não for uma pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai ter discernimento da palavra, né? Isso aqui que eu estou fazendo é apenas mostrando para você, no Antigo Testamento, as coisas do Novo no Antigo, né? E alguns comentários. Amém? Mas você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Você tem que ser enxertado em Cristo. E Cristo tem que viver em você. Porque o Espírito, ele te guia em toda a verdade, né? Toda a verdade. Então, só a partir daí, você vai ter esse discernimento, meu irmão, né? E você não vai cair nessa cilada aí, é lógico, né? Mas o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, inclusive o coração do homem, detecta o pecado de impureza nos leitores da Epístola aos Hebreus e exorta-os a abandoná-lo, né? É praticamente o que eu acabei de dizer para você, mas em outras palavras. O terceiro pecado mencionado é a leviandade. Esaú é citado como alguém que, no Antigo Testamento, foi culpado deste tão grave pecado. Ele é descrito como aquele que considerou o direito da primogenitura e as bênçãos dela advindas como coisa de nenhuma importância, né? O autor relata que, a despeito de Esaú chorar mais tarde, foi rejeitado quanto ao que suplicava. Amém? Da mesma forma, nós hoje, muitos crentes hoje, né? Nós perdemos, eu costumo falar isso, a igreja de Jesus perdeu a visão espiritual da primogenitura. Correto? Eu costumo falar sempre isso, que a igreja perdeu essa visão. Por quê? Vai aparecer, com certeza vai aparecer muita gente, se alguém, né, se algum pregador, sei lá, ainda mais os moralistas aí, chegar a ver uma declaração dessa, com certeza o cara vai querer falar alguma coisa, mas isso é uma realidade, né? A igreja de Jesus, nós, os crentes hoje, nós perdemos, né, a magnitude da visão da primogenitura espiritual. Nós somos
99,9% iguais a Esaú. Nós somos. Porque nós trocamos, nós vendemos, né? Talvez até mais barato que um prato de comida. Eu não sabia quanto que é um prato de comida naquela época. Talvez devia ser uns R$100, R$50 hoje, né? Ou até mais. Uma comida chique, né? Nós perdemos isso. Por quê? Na Assembleia Espiritual de Jesus Cristo, eu acho que foi em outro vídeo que eu falei sobre isso, a Igreja de Jesus, ela se reúne espiritualmente. E para isso acontecer, tem que haver evangelismo. Observe nas ruas da sua cidade, observe nas ruas da sua cidade, os evangelistas que tem. Provavelmente não vai ter nenhum, porque aqui onde eu moro não tem mais nenhum. Nenhuma igreja evangeliza. Nenhuma. Né? Tem aqui uns TJ, alguns adventistas que lá, mas é só. As igrejas, elas se corromperam, né, nessa teologia da missão integral. Ao invés de estar levando alimento espiritual para as pessoas, elas passaram a levar cestas básicas. Amém? Não estou criticando a obra social da igreja. Não estou criticando a obra social da igreja. Só estou dizendo que a igreja perdeu a visão. Por quê? A obra social, ela tem que partir a partir do momento que a pessoa ouve o evangelho e ela é convertida. E para fazer a obra de Deus, aquela pessoa se dispõe, constrangida pelo Espírito Santo de Deus, a praticar a boa obra. Amém? Agora, eu levar da minha casa, fazer uma cesta básica ali, porque eu tenho uma pessoa necessitando, e levar para ela, isso eu posso fazer, qualquer um pode fazer. Né? Só que, quando você chega com a comida, você não apresenta o alimento físico, você não apresenta o espiritual. Esse é o grande problema. Daí, eu afirmo, nós perdemos, né, a magnitude da visão da primogenitura espiritual. Amém? Nós crentes hoje no Brasil, nós perdemos isso. Outro detalhe, a pessoa pode chegar para você e dizer, não, mas hoje tem internet, todo mundo ouve. Não ouve. Todo mundo não ouve. Amém? Isso é uma verdade. Grande parte dessas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, né, elas não sabem nem mexer nisso, no telefone, de internet, essas coisas, não ouvem, não adianta. Né? Outra coisa, você faz um evangelismo aqui na rede social, isso aqui é bonito demais. Você vai lá, limita os comentários, vai os comentários que você quer. Você entendeu? Você recebe os comentários que você quer. Né? Você não sabe receber uma crítica. No evangelismo boca a boca, você discute. Né? Você discute com as pessoas. Não discutir, de brigar. Não, você entra na palavra, a pessoa apresenta a visão que ela tem, você apresenta a sua, de Jesus Cristo ali, apresenta Jesus Cristo para a pessoa. Né? Ensina ela o caminho da salvação. Né? Aí você vai fazer uma coisa aqui na internet, é bom, alcança muita gente, alcança. Mas e quando você é questionado, você responde? Você dá a resposta satisfatória que aquela pessoa quer ouvir, né? Você vai continuar dizendo que ela vai ter bênção, que ela vai inchar a barriga, né? Vai enricar e não sei o que, um monte de coisa, né? Que a ganância, ela é um dos tripés que mantém a religião em pé, mantém esse império religioso em pé, né? O medo, a ganância, né? São coisas que mantêm a religião de pé, porque ou você vai por medo, ou você vai por ganância, ou então você serve por culpa, amém? É um tripé, muito esquisito isso aí. Mas, enfim, meus irmãos, eu espero que Deus venha despertar em nós, né, a coragem, porque tem que ter coragem, de sair e enfrentar a comunidade, né, e levar um evangelismo, né, de boca a boca, evangelizar as pessoas, para ver se Deus tem misericórdia e salva mais algum. Amém? Que Deus continue nos abençoando.